Pessoal, entraram dezenas de pessoas aí nos últimos minutos, então se inscrevam no canal, deem uma curtida aí nesse vídeo se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo bastante aqui sobre ética. Se vocês quiserem apoiar o canal aí com qualquer valor, vocês podem acessar padrim.com.br/lamarinho e a partir de qualquer valor, todo valor é reinvestido no canal, nada vai para mim. E, bem, mas vai estar me ajudando bastante se inscrevendo e dando uma curtida nesse vídeo. Mas bem, professor, tem uma questão aqui que eu achei interessante que talvez seja, sei lá, uma das questões que os eticistas em geral se defrontam em algum momento, né? Que é de se a gente deve ser necessariamente ético, quer dizer, se é um dever ser ético, né? Porque, legal, a ética diz que isso é certo, isso é errado, tananã, mas por que que a gente deveria agir de acordo com ela, né? Agir de acordo com aquilo que é certo ou aquilo que é errado? Tem alguma discussão filosófica em torno disso dentro da ética? Aliás, eu lembro de uma pessoa que fez uma questão assim: se todos os filósofos, né, da ética do mundo vissem um argumento lá, um argumento muito, muito bom a favor de que todo mundo tirasse a própria vida, né? Um argumento ético maravilhoso, nossa, perfeito, ninguém incontestável, né? Intuitivo, claro, assim. E aí, legal, os eticistas começam a se matar. E aí, legal, a gente deveria seguir isso também, né? Enfim, as respostas foram diversas, mas assim, a gente deveria agir conforme aquilo que a gente extrai, né, da ética e tal, das verdades éticas, enfim. É uma boa questão. Eu já diria, mesmo que o argumento seja muito bom, isso não vai me motivar a tirar a minha vida, né? Claramente não, Então, assim, não, né? não se mate, não se mate. Não, não, né? Eu acho que mas evidentemente isso é absolutamente controverso. Você vai ter várias respostas a esse sentido para dizer por que que nós devemos viver eticamente, né? Eu vou responder da forma que eu acredito, evidentemente, né? Como você sabe, na filosofia nós temos mais disputas, né? Ou mais desacordos que acordos, né? Então eu não vou ficar aqui querendo apresentar a posição, todas as posições e, e apresentar a posição que eu tenho, evidentemente, não é? Eu acho que um dos grandes problemas a se pensar nos deveres morais, deveres éticos, né? Por que que nós devemos agir eticamente? Por que que nós devemos, por exemplo, sei lá, respeitar os outros, respeitar a vida dos outros, ou não mentir, ou não escravizar alguém, não é? Levar em consideração o interesse dos outros, não roubar, não ser corrupto. Sempre quando nós pensamos, então, nos deveres morais, por que que realmente eu devo me comportar moralmente? O que vai além do dever legal, não é? Claramente, porque ali a resposta é: por que que eu devo agir assim para não ser punido? Né? Daí, claramente, a gente já tem uma autoridade normativa, né? Isso Hobbes, por exemplo, isso é Hobbes, tá? Está no Leviatã, claramente, não confiando na consciência moral dos indivíduos, né? Na razoabilidade dos indivíduos. Você tem a espada, você tem a autoridade do soberano e que estabelece punição se o indivíduo não cumpriu o seu dever. Essa é uma forma de responder. Por isso que eu falo, tem muitas formas de responder, mas qual seria realmente o dever moral do indivíduo? Não é apenas pensar no bem-estar da sociedade, ou pensar que se ele fizer isso, ele será punido ou não será punido, né? Ou porque alguém que é religioso pode pensar que se for moral vai ter uma recompensa no céu. Aí que eu digo, aí você tem sempre, não é, algo que é, digamos assim, sempre complicado, sempre muito tenso, que é a relação entre a ética e a religião, o que é sempre muito difícil de fazer, não é? Porque parece que muitos deveres morais são também deveres religiosos. Vejam, não matar. Quer dizer, na tradição judaico-cristã, da religião judaico-cristã, você tem um mandamento de não matar. E aí você pode dizer assim, mas eu tenho um dever moral, além de ser religioso e querer obedecer os mandamentos, eu também teria um dever moral de não matar. Bom, de novo, muitas pessoas poderiam seguir um dever moral apenas por um fundamento religioso, né? Então, eu estou falando aqui de autoridades normativas. Eu posso cumprir porque eu não quero ser punido. Um outro pode cumprir porque ele não quer ser punido pelo seu Deus, né? Ele não quer uma punição eterna, ou ele quer fazer, né, seguir a vontade de Deus, desígnios
divinos. Nessas questões, aí, no caso do não matar, claro que eles são concordantes, não é? O dever moral é concordante com o dever religioso. Mas, por exemplo, como é que eu devo tratar os gays, por exemplo? Eles devem, eu devo considerar que a homossexualidade é errada ou certa? Isso você não tem no mandamento religioso. E o que eu devo fazer agora? Né? Como que eu devo me posicionar? Eu, como sou um grande entusiasta da ética das virtudes, eu diria, olha, a principal razão para cumprir deveres morais é porque eu serei feliz. Não há possibilidade de imaginar uma vida feliz se você, não é, for completamente vicioso. Se você não tiver nenhum interesse, não é, em ter uma vida virtuosa, é muito difícil imaginar um cenário onde você será feliz. Não é? E eu volto a essa explicação, mas então eu acho que tem um grande problema quando nós falamos de deveres morais, é não compreender a agência humana, é não compreender as nossas próprias capacidades. Como, não é quem nós somos, não propriamente isso, mas quer dizer, quais são as nossas capacidades cognitivas, como é que nós aprendemos, não é? O que nos motiva, o que não nos motiva. Querendo ou não, a tradição na filosofia sempre se perguntou, querendo entender a natureza humana. Né? Hoje nós nos perguntamos mais, evidentemente, por questões, né, de como a nossa mente funciona, mas eu diria que quanto mais nós soubermos o que nos motiva, como nós nos comportamos, quais são os nossos limites mentais, não é? Nós não somos nossas ações não são puramente racionais. Nós operamos muitas vezes com vieses cognitivos, por exemplo, viés do tribalismo, da confirmação e etc. Não é? Então, se você imagina que você está falando aqui, não é? Para um agente moral que tem limites, a razão não é suficiente para mostrar a verdade ou a falsidade do que é, não é? Um juízo moral. A razão ela é bastante suficiente para descrever coisas, mas a moral não está no campo descritivo. A moral está num campo prescritivo, normativo, como eu tinha dito antes. Isso já não é tão óbvio, não cabe apenas uma descrição. Né? Então, bom, o que nós desejamos, como é que nós devemos nos comportar? Sabendo das limitações humanas, nós podemos limitar o nosso campo de deveres. Por exemplo, se alguém me disser, como você sugeriu, não é? Apresentar um argumento refutável que vai ser muito bom para a natureza, para os animais, ou sei lá, para a natureza, se a gente se matar, porque vai acabar a situação, guerras, poluição, imagina, né? Você tem você tem uma boa razão moral para fazer isso, mas, de novo, né, isso iria contrário ao nosso próprio mecanismo de vida, que é querer ficar vivo a qualquer preço. Né? Nosso chamado instinto de sobrevivência, ou a busca pelo auto-interesse. Qualquer ética, qualquer dever moral que quiser ir contra isso, vai ter uma tarefa infrutífera. Você vai dizer que você deve fazer isso pensando no bem-estar da coletividade, isso não vai funcionar. Né? Imagina essa figura, né? Se você vai imaginar um rei, ou imaginar um governante que vai criar leis. Para a lei pegar, para a lei funcionar, ele tem que saber quem é a população do qual ele está fazendo a lei. Se ele for fazer uma lei e dizer assim, não, mas aqui o pessoal não vai seguir, então não faça. Eu diria a mesma coisa em termos de deveres morais. A primeira questão, né, quais são os nossos deveres, é algo que nós temos que especificar para nós próprios, né, enquanto grupo, enquanto coletividade. Se alguém quiser, por exemplo, me convencer que eu tenho que adotar um dever de amar aos outros acima de qualquer coisa, eu dificilmente, de novo, né, eu dificilmente seguiria um dever como esse. Mas parece bem mais razoável se alguém propor um dever de ser íntegro ou de ser prudente. Né? A pessoa prudente é aquela que vai ponderar ou vai imaginar quais são os meios adequados para realizar um fim bom. Então eu vou deliberar aqui. Então, por exemplo, parece que a prudência me levaria a dizer, bom, eu devo usar máscara, ou eu não devo andar em alta velocidade no meu carro, ou eu não devo beber e dirigir. Isso parece que é mais razoável. Dizer, por que eu não devo andar em alta velocidade? Bom, porque você pode matar alguém. Mas por que eu tenho
algum interesse nisso, se alguém morre ou não morre, você não tem interesse em ficar vivo, você não tem interesse em segurança. Então eu voltaria ao livro do Philip Pettit, sabe? Do Nascimento da Ética. Se nós pensarmos a ética de uma forma mais naturalística, nós vamos ver que a razão que nós temos para ser éticos é, garantir a nossa própria sobrevivência, o nosso próprio bem-estar. Mas isso parece egoísmo? Né? Não. Aí a ideia não é os extremos, né? Entre ser egoísta e ser altruísta. Né? A ideia seria aí um altruísmo moderado. Né? Você tem um interesse, evidentemente, você tem o seu autointeresse, mas você não precisa ter um interesse no interesse dos outros. Por exemplo, você não precisa ser ganancioso. Qual é a razão que eu teria para não ser ganancioso, para cumprir um dever como esse? De novo, imagina um cenário onde todas as pessoas vão ser viciosas. Todas as pessoas de uma sociedade vão ser gananciosas, vão ser imprudentes. Então, todo mundo vai beber e dirigir. Todo mundo vai não usar máscara. Ninguém vai se preocupar com a saúde do outro, etc. Tá? Então, vão ser imprudentes. Todo mundo vai ser desleal. Ninguém vai cumprir a palavra. Desonesto. Não é? Vai ser desleal com os amigos, com a família, com qualquer pessoa. Deve dizer assim, por que eu devo ser leal? Porque não há possibilidade de você ter uma vida feliz sendo uma vida totalmente viciosa. Você precisa de uma vida virtuosa, até pela autocompreensão que nós temos de nós próprios. Nós imaginamos que nós podemos agir de uma certa forma. Nós imaginamos que nós podemos, sim, por exemplo, ter empatia com os outros, que nós podemos, sim, não é, ser prudentes, ou que nós podemos, sim, ser solidários, ajudar pessoas e etc. E psicologicamente, parece que nós ficamos muito contentes quando nós conseguimos realizar essas atitudes, não é, essas ações, que, vamos dizer assim, demandam um pouco mais do sujeito. Não é? Agora, não é? Então eu diria, por que nós devemos ser morais? É porque só isso vai garantir uma vida boa. Uma vida boa para o indivíduo, é impossível você ter uma vida boa individual se você tem uma vida boa, desculpa, você não tem um bem-estar coletivo. Se você tem um mal-estar coletivo, é impossível, logicamente, você ter uma vida individual boa. Então, querendo ou não, a nossa vida em comum, eu diria, nós somos seres normativos, porque nós vivemos em comunidade, e foi a nossa vida comunitária que permitiu a gente chegar onde chegou, para o bem e para o mal. Né? Nós somos seres sociais, ou políticos, enfim, vivemos em coletividade. E nós temos problemas com a vivência coletiva, não há dúvida. Então, eu diria, nós temos problemas normativos. Quais são as nossas obrigações? Muitas vezes, um acredita que o outro é obrigado a, por exemplo, ser solidário ou respeitar os animais, por exemplo, não comendo, sendo vegano, e o outro acha que não, acha que ele não precisa ser necessariamente vegano para cumprir com as suas obrigações. Né? Então, eu diria, faz parte da vida humana ter um conflito entre os deveres, o conflito daquilo que um considera como obrigatório em relação ao outro. A solução para esse problema complexo, no meu entender, está, evidentemente, tá no próprio grupo social, que teria que estabelecer quais deveres seriam os mais relevantes, ou, como eu estou falando, quais virtudes seriam mais relevantes. Por exemplo, a integridade. A integridade obriga que o agente haja de uma forma segundo ele acredita. No caso, ele tem valores, né? Ele acredita em determinados valores, como, por exemplo, ser pacifista, acreditar na paz, algo assim. E, bom, a pessoa íntegra é aquela que vai viver a partir desses valores. O Bernardo Williams dá um exemplo muito bom sobre isso, imaginando uma figura de um pacifista, né? Ele é acho que é um químico, terminou seu doutorado em química e está desempregado. Mas essa pessoa é um pacifista, além de ser um químico, está desempregado, ele é um pacifista. E aí surge um emprego num laboratório de armas químicas. Aí o ponto do Bernardo Williams é se perguntar, mas e aí, o pacifista deve aceitar o emprego ou não? Ele está discutindo com a teoria utilitarista, sobretudo, né? O utilitarista vai dizer, claro que sim, né? O cara está desempregado, a família precisa de dinheiro.
Então, qual é a ação que ele deve fazer? Bom, ele deve aceitar o emprego. Né? Bernardo Williams diz, mas ele tem os valores de paz como valores centrais na sua vida. Se ele aceita o emprego no laboratório de armas químicas, ele estaria indo contra aqueles valores. Ele vai dizer, esse tipo de ação parece que ela quase que destrói a integridade do indivíduo. Né? Exatamente, quer dizer, a inteireza dele. Porque parece que eu não poderia ser feliz se eu acredito muito em algo como nos valores da paz, sou contrário à guerra e vou trabalhar numa empresa, né, que pesquisa em armas químicas e depois vai inventar uma arma química de destruição. Então, eu acho que aqui eu tenho um ponto também que eu acho muito relevante, para falar de por que nós devemos ser éticos. Porque nós queremos ser íntegros. Uma vida com não integridade parece que é impossível você ser feliz, né? Você ter sem essa inteireza. Mas isso também não quer dizer, né, que qualquer dever moral deve ser aceito pelos indivíduos. Você mesmo deu um exemplo de um dever moral que eu acho que é excessivo, algo que eu chamaria de uma ação superrogatória. Esse é o termo técnico que a gente usa em ética. A ação superrogatória é aquela que vai além dos seus deveres. Né? É um dever moral tão grande, tão forte, que ele vai além dos deveres corriqueiros. Né? Dar a sua vida em prol de uma causa é isso. Não é? Temos muitos mártires na história. Nós, em geral, os elogiamos. Fazemos estátuas, elogiamos, mas nós não exigimos que todo mundo seja mártir. E parece que, então, se nós pensarmos os deveres morais de uma forma menos inflacionada, né, então aí parece que nós temos mais razões para segui-los. Então, tudo vai depender de quais deveres nós estamos falando, né, já que esses deveres não estão todos construídos, né, no caso, já não estão postos. Você não tem uma lista de quais são os deveres que nós temos que cumprir. Essa é uma das dificuldades que nós temos na ética. Né? Se a gente olha a ética do ponto de vista de um progresso moral, nós vamos ver que, ao longo do tempo, nós fomos saindo de uma ética mais tribal. Né? Porque uma ética tribal? Né? Porque ética, né? Porque estabelecia o cuidado entre os seus e a equidade, quer dizer, não discriminar os seus, né? E assim por diante. Então, essa ideia do equitativo e do cuidado. Só que isso era só para um grupo, não para os outros grupos. E ao longo do tempo, nós fomos incluindo cada vez mais pessoas no círculo ético. Isso esse conceito de progresso moral. Veja, na antiguidade, todos eram escravos. Todos eram escravos, não, mas a escravidão era uma instituição aceita por todos. O sexismo era absolutamente naturalizado. As mulheres não tinham os mesmos papéis sociais que os homens. Assim foi na Idade Média, assim ainda foi na modernidade. É muito recente essa mudança de considerar que, não é, as mulheres são iguais aos homens, negros ou outros são todos iguais, que não tem diferença, não é? Em termos de, então, é errado discriminação étnica, é errado discriminação sexual ou por gênero, se quiserem, e etc. Até os animais humanos, que não se tinha uma preocupação, não se tinha uma preocupação em relação a eles, essa preocupação vem mais forte a partir da década de 70 do século XX, não é? Peter Singer, ele é bastante influente nisso, escrevendo sobre animal liberation na década de 70, defendendo que nós temos que, sim, respeitar e pensar quais são os direitos dos animais. Agora, a questão é dizer assim, mas onde está escrito quais são os nossos deveres? Esse é o problema da ética, não está escrito em nenhum lugar. Não é? Você não vai encontrar um documento, né, onde lá estão todos os nossos deveres. E aí vem as confusões. Você tem deveres religiosos. Mas, por exemplo, né, no islamismo, a poligamia é considerada correta. Você pode ter até 4 mulheres, desde que as trate equitativamente. Mas quem não for islâmico, por exemplo, for judeu, for cristão, isso e aquilo, a poligamia é errado. Eu não estou falando do ponto de vista legal, estou falando do ponto de vista moral mesmo. Né? Então, veja, parece que, nesse caso, como que nós vamos estabelecer o certo e o errado? Tem que ir além das religiões, claro. O texto religioso pode ser um dos elementos que nós temos. O que a ciência nos traz, a sociologia, a psicologia, a biologia, também eu acredito que são
bastante relevantes para nós sabermos quais são os nossos deveres. Na política também, o direito, se nós olharmos para a normatividade de uma forma mais ampla, até como eu estava falando, a normatividade linguística, a normatividade legal, a normatividade, não é, social, regras de todo tipo, assim por diante, nós podemos entender como a normatividade se constitui. Agora, quais são os deveres? Quer dizer, por que eu devo ser ético? Eu disse de forma geral, para ser feliz. Né? Agora, quais são esses deveres? Essa é a grande questão. Né? Essa é a grande questão. Não há uma unanimidade, você vai ter éticas, no caso, teorias éticas, né? Que demandam mais do sujeito e éticas que demandam menos. Por exemplo, a ética das virtudes demanda muito. Você tem que, né, imaginar e desejar ser virtuoso, ter um conjunto todo de virtudes, porque as virtudes são diferentes umas das outras. A ética deontológica também, bom, e aí você vai ver, cada, né, modelo ético vai ter a sua complexidade, mas nem todas serão tão exigentes, né? E aí nós podemos pensar numa ética mais republicana também, sem nenhum problema, né? Aí já conectando com a política, quer dizer, nós podemos partir de um ponto de vista mais modesto, estabelecer deveres básicos, públicos, deveres mais ligados à nossa cidadania, e deixar para o sujeito decidir se ele, por exemplo, quer assumir outros deveres. Por exemplo, ser solidário. De repente, uma determinada pessoa vai querer adotar, né, este dever de ser muito solidário. Como no exemplo que o Elan me deu, né, de repente, algum sujeito vai querer se sacrificar em prol de um belo argumento, em prol do amor à humanidade ou à natureza, e isso eu acho aceitável. Só que não acho possível nós exigirmos de todos. Então, eu sou um defensor de uma distinção entre ética privada e ética pública. Acho que a distinção entre moral e ética não nos ajuda em nada, só nos atrapalha. Mas a distinção entre uma ética privada, onde o indivíduo pode, através da sua liberdade, se demandar mais ou menos, e na ética pública, onde aí sim, todo mundo é obrigado a seguir, porque senão o bem-estar coletivo não funciona, eu acho que essa distinção ela é bastante frutífera. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.